Boa noite, boa noite. Seja bem-vinda ou bem-vinda para esta live. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso terceiro encontro do Bate-Papo Leitura. Esse é um projeto em que a gente, em parceria com a mentora de autoestima, palestrante e autora do e-book Cure-se, a Lindinéia Bezerra. E é um bate-papo em que a gente vai estar conversando sobre livros que falam sobre autodesenvolvimento. E o livro que a gente começou esse nosso projeto é o livro O Milagre da Manhã, do autor Hal Elrod. E é um livro, nós já fizemos 2 encontros sobre este bate-papo, né? Sobre esse livro e particularmente o que seria o Milagre da Manhã. Ele seria uma prática de 6, né? Seria vamos colocar assim, uma técnica, né? De 6 práticas que o autor chama de 6 salvadores, que seria basicamente o que ajudou ele a reprogramar a mente, né? Que ele estava passando por um momento difícil. E graças a esses 6 salvadores que ele instituiu, ele conseguiu se erguer. E aí ele foi difundindo esse Milagre da Manhã para os clientes dele, que ele era um coach, né? Ele é um coach mundialmente conhecido, né? Ele se tornou conhecido graças a esse livro. E ajudou clientes e foi se propagando essa prática do Milagre da Manhã. Então, é uma prática que você acorda 1 hora mais cedo do seu habitual, antes de você ir para o seu trabalho, de você fazer suas atividades. E você se coloca com esses 6 salvadores, seu autodesenvolvimento, e você realmente transforma a vida. Então, a gente já fez umas 2 lives. A primeira foi para dar uma introdução, né, falando sobre esse Milagre da Manhã. A anterior foi para falar sobre o primeiro salvador, que é o silêncio, e que, recapitulando, o silêncio seria você meditar, fazer orações, ou seja, silenciar a mente no sentido de cessar um pouco aquela atividade, aqueles pensamentos que ficam nos atormentando, né, que ficam nos inquietando e que às vezes impedem a gente de querer alcançar nosso potencial. Então agora eu vou chamar a Lindinéia, que eu já apresentei aqui, e ela acabou de entrar. Então seja bem-vinda, Lindinéia, eu já vou chamar você. Só um momento. Deixa eu ver. E foi. Eu ainda estou aprendendo sobre essa tecnologia. Lindinéia? Ei, boa noite. Como é que você está? Como é que foi o carnaval? Pulou muito? Aproveitou para descansar? Olha, descansei bastante, principalmente hoje sobre o poder das afirmações. Então, o meu feriado foi assim, descansando. O meu também aproveitei mais para fazer um retiro e foi bom, né? Que me trouxe muita contribuição. Mas antes da gente começar, eu quero dar boas-vindas às pessoas que entraram aqui. A Leia Santos, que foi a minha terapeuta, né? Ela ajudou muito no meu processo de autodesenvolvimento. E Luiz Júnior, sejam bem-vindos, tá bom? Que vocês aproveitem esse maravilhoso bate-papo. Então, hoje a gente vai dar continuidade, como falei, sobre o livro Milagre da Manhã. Vamos falar sobre afirmações. E o que você tem a nos dizer sobre esse maravilhoso salvador da vida, Lindinéia? Essa é uma das partes que eu gosto mais de falar sobre as afirmações. Porque o tempo todo nós estamos afirmando alguma coisa. Talvez você já deve ter ouvido essa frase, talvez você já deve ter falado: ai, como eu tô feia. Ai, como eu tô gorda. Ai, como o meu cabelo não tá legal hoje, tá meio esquisito. Ou seja, tudo isso é afirmação. E olha que interessante, uma frase que eu gosto muito de Henry Ford, ele fala assim, ó: se você pensa que você pode, ou se você pensa que não pode, você está certo de qualquer maneira. Então, o autor, ele traz aqui, né, um adendo para a gente ter uma observação sobre o que a gente anda falando. O que você anda falando sobre si mesmo, sobre as outras pessoas. Olha que interessante que recentemente
eu li uma estatística segundo a qual 80% das mulheres têm pensamentos autodepreciativos em relação à sua imagem corporal, desempenho no trabalho, opinião sobre elas e sobre outras pessoas. Então, é algo muito sério, 80%. Por quê? Eu falo que a nossa mente ela é igual um HD, né? A gente programa ali. Então, muitas das vezes, por hábito, não é? Ou por crenças. O que é crença? Vamos entender. Crença limitante são blocos de ideias que limitam as pessoas de fazer algo que elas desejam. Então, muitas das vezes, por a gente, né, ter crescido ali ouvindo, nossa, como você é burra, eu não consigo fazer tal coisa. Eu, por exemplo, uma coisa que me limitava muito, Jordana, eu sempre falava assim para mim, eu não sei fazer. Tudo que eu ia fazer, eu falava, eu não sei fazer. E isso, de certa forma, acabava me bloqueando, porque eu nem tentava. E talvez isso esteja acontecendo com você. Muitas das vezes você está aí reprogramado aí por crenças que você foi adquirindo aí ao longo da sua vida, por você mesmo, por outras pessoas falando que você não é capaz, que você não pode, e você foi absorvendo isso para você. E, de certa forma, quando a Bíblia fala, né, que a nossa palavra é lei. Então, quando a gente fala, é verdadeiro. O nosso inconsciente, ele não difere aquilo que é mentira daquilo que é real. Então, quando você diz para você mesmo, eu sou idiota, eu sou burra, você está afirmando que você é burra. E isso é muito inconsciente, Lindinéia. E, por exemplo, eu tive uma experiência nesse retiro, eu fui mais para ajudar as pessoas, é um retiro que eu estava colaborando, e teve uma atividade que eu paralisei, porque era uma coisa nova para mim, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu não consigo, como eu não posso, eu não consigo fazer isso, meu Deus. Começou a vir um pensamento consciente, e depois fui parar para pensar. Exatamente. Porque as afirmações, tanto positiva como negativa, ela abre porta, ou seja, é o ponto de partida para a sua mudança. Então, se observar o que você anda falando sobre si mesmo e sobre outras pessoas e sobre o mundo, é muito importante. É muito sério. Como eu acabei de falar, 80% das mulheres têm pensamentos autodepreciativos. Ou seja, elas se olham no espelho e elas focam aonde menos elas gostam ali. E tudo aquilo que a gente foca expande. Ou seja, a gente não consegue, a crença ali, aquele pensamento é tão forte que você não consegue enxergar outro lado bom. Hoje mesmo, eu coloquei uma foto no meu perfil de 3 anos atrás, quando eu era aquela falsa magra. Já ouviu falar? Já, eu vi lá. Então, a falsa magra, ou seja, eu não estava na balança, eu estava o meu peso ideal. Mas eu tinha gorduras acumuladas no corpo. E isso me fazia mal, eu não gostava. Só que daí, por que eu consegui mudar? Porque eu parei de focar e pensei, o que eu posso fazer? Bom, a barriga já existe. O que eu posso fazer para mudar essa situação? E as afirmações positivas, Jordana, para quem está nos ouvindo aqui, me ajudou bastante. Porque eu falava todos os dias para mim, nossa, como a minha barriga tá bonita, mesmo a minha barriga não estando bonita. Mas lembra que eu falei que o nosso cérebro, ele é um HD? Ou seja, eu estava levando informações ali para o meu subconsciente e eu estava bem. Então, automaticamente, as mudanças, elas vão acontecendo.
Eu não estou falando aqui, gente, que é mágica, que as coisas vão acontecer, um pozinho vai cair do céu, não. A mudança, ela acontece a partir do momento que você tem a consciência e você precisa mudar. E aí entra as afirmações. A princípio, o seu cérebro vai vir aquela voz. Não, é mentira. Como vinha para mim, quando eu me olhava no espelho, quando eu falava, não, a minha barriga está sarada, não, mentira, sua barriga não está sarada. Só que foi todos os dias, eu falando isso para mim, todos os dias, isso me deu o quê? Me deu gás de fazer aquilo que eu precisava fazer. O que eu precisava fazer? Eu precisava me alimentar corretamente, eu precisava fazer exercício físico, e aí as mudanças elas foram acontecendo. E se a gente for ver, Jordana, muitas pessoas de sucesso, e quando eu falo sucesso, eu não estou me referindo a casa, a carro. Eu estou me referindo a pessoas que tinham uma situação da qual ela não gostava e que hoje conseguiu mudar. Sucesso está relacionado a isso. Sucesso não está relacionado a dinheiro, mas está relacionado à mudança de vida que você quer. Então, hoje, quando eu coloquei aquela foto ali, para mim foi desafiador. Mas eu precisava, porque aquilo ali fez parte do meu processo. Porque muitas das vezes, Jordana, as pessoas nos veem aqui na internet, fazendo live, fazendo uma palestra, e elas não entendem o processo que é por trás. Elas acham que você já nasceu daquela forma, e não é isso. E elas pensam, por exemplo, que você não tem desafios. Igual que eu te falei, eu tive esse desafio nesse retiro, e é uma coisa que você pensa, a pessoa vai começar a fazer afirmações, ela nunca vai ter pensamentos negativos. Não é que ela não vai ter, vai ter, gente, porque a gente habituou durante uma grande vida, desde quando a gente era criança, a ouvir, ter sugestões, a fazer sugestões para nós mesmos, muitas vezes no lado mais negativo, mais limitante. Então, vai vir de vez em quando. Só que quando você vier, como bem a Lidineia falou, você vai ter a capacidade de observar, analisar, depois você vai questionar aquilo e vai voltar, digamos, ao processo de afirmação, de falar o que você deseja para a sua vida. Você vai de vez em quando ter umas, vamos colocar assim, vai cair no habitual, o que você programou desde criança. Mas é você continuar falando para você, sabe? Você continuar a usar as afirmações a seu favor. Entende? Está lá para a saída, mas você todo dia. Por isso que é uma questão de uma rotina diária. Exatamente. É constância, né? É todo dia você ali ter aquela constância. Porque, igual falou, os pensamentos nós não temos como controlar. Todos os dias, a nossa correria, o dia a dia, os pensamentos, eles vêm. Não tem como a gente ter esse controle. Mas quando a gente tem a consciência de que vem esses pensamentos, porque eles vêm. Não adianta, nós não somos perfeitos. A única pessoa que foi perfeita na Terra foi Jesus. Ele sim foi perfeito. E mesmo assim, Jesus, ele passou por momentos turbulentos. Então, imagina nós que somos imperfeitos e somos aí condicionados pelas crenças dos nossos pais, as crenças do mundo, as crenças das pessoas, as nossas crenças que nós vamos adquirindo ao longo do caminho, lembrando que crença não tem nada a ver com religião. Crença está ligado ao seu pensamento, à convicção sobre aquele pensamento. Então, quando você entende, opa, peraí, eu tô falando todos os dias que eu sou idiota, que eu sou burra, que eu não sei fazer, o que você acha que vai acontecer? A sua palavra vai comprovar que realmente você não sabe fazer. Porque por muito tempo, Jordana, isso me parou. E confesso para você que às vezes quer me parar. Às vezes vem essa vozinha. Ah, mas eu não sei fazer.
Mas aí eu já consigo identificar. Peraí, eu tentei fazer? Se eu não tentei fazer, como é que eu posso falar que eu não sei fazer? Então, ter esse autoconhecimento é muito importante. Então, as afirmações positivas, elas são muito poderosas. Eu digo por mim mesmo. Então, hoje, quando eu vi aquela foto, eu vi o quanto as afirmações, ela tem poder. Porque aí é um trabalho aí de autoestima, de amor próprio. Porque muitas das vezes, Jordana, é muito fácil a gente ficar sentado no sofá e reclamando. Ai, minha Uhum. barriga tá grande. Ai, eu tô acima do peso. E o que vai acontecer? Você vai cair na rede da comparação, você, já que eu tô acima do peso mesmo, você vai passar a comer mais, porque você acha que você comendo, você vai solucionar aquela dor emocional que você tem. E aquilo ali vai resultar em quê? Em frustração, aumento de peso, você vai se olhar no espelho, você vai se criticar cada vez mais, porque, como disse a pesquisa aqui, 80% das mulheres, então são muitas mulheres, Jordana, que fazem Uhum. isso. Mas é porque a Eu se torno um gente ciclo vicioso, se torna um ciclo vicioso. exatamente, sem a pessoa perceber. Então, isso não vai dar força. Isso não vai te dar. Pelo contrário, você vai deixando cada vez mais, aí vai vir o quê? A ansiedade, a depressão e assim por diante. Então, as afirmações, ela vem aí para te dar um gás. E não vai ser da noite para o dia, é constância. É você entender que é todos os dias, todas as horas. Só te interrompendo, vou dar boa noite aqui a Delis Jéssica. Ela E nós, falou duas coisas: tudo precisa de esforço, né? Isso mesmo, a constância, como a Lidineia falou, e realmente quando mudamos, nos sentimos bem e nos deixa motivadas. Exatamente, Jéssica, exatamente. E então, Lidineia, você falou sobre a questão da constância, da questão das pesquisas. A Lidineia deu exemplo aqui do emagrecimento, mas isso serve para qualquer área, gente. Por exemplo, às vezes pode ser uma coisa, vamos colocar aqui mais simples, embora para outras pessoas não. Por exemplo, toda vez que eu vou fazer uma live, me dá um frio e me penso o seguinte: meu Deus, eu não vou dar conta. Começa a vir o pensamento: não vai dar conta, aí acho que eu não vou conseguir. E aí eu penso: não, vou fazer sim, eu sou capaz, já vi que eu sou capaz de fazer uma live. Ainda tem coisas que eu tenho que aprender sobre o Instagram, mas em vista do que eu fiz, olha só, eu aprendi muita coisa. E para muita pessoa que já faz live, isso já não é nada. Mas tem gente que não faz e acha que isso já é um grande desafio. Então me vem esses pensamentos também toda vez que eu vou fazer live. Mas eu penso: eu sou capaz, eu já mostrei para mim mesma, provei para mim mesma que eu sou capaz. Aprendi a fazer uma live em parceria. Eu não sabia chamar pessoas. E aí veio aquele pensamento: e se não der certo? Mas eu pensei: não, eu vou. Então, gente, o pensamento vem para te paralisar. Mas aí a diferença entre uma pessoa que busca de sucesso e pessoas que procuram seu sucesso, procuram seus objetivos, transformar seus objetivos e realizar-se, é isso, que você não se deixar paralisar pelos pensamentos, mas eles vêm pessoas que já são realizadas em alguma área, ou em todas as áreas, ou aquelas que ainda não se realizaram, porque as primeiras não se deixam paralisar. Bom, Lidineia, e o que muita gente pode estar falando, mas como eu vou criar as minhas afirmações? O livro, ele explica isso? ele fala, né? Ele fala como criar as suas afirmações em 5 passos muito simples. Então, já pega aí a sua caneta, já anota aí para você entender. O primeiro passo é você entender o que você realmente quer. O que você quer? Porque, mais uma vez, a gente é condicionado a focar naquilo que a gente não quer. Mas e se você fizer o contrário? Começar a focar realmente naquilo que você deseja alcançar. O que você deseja alcançar? Qual área da sua vida que você acha que você pode melhorar? Então, esse é o primeiro passo. Então, quando você entender, aí você pode passar para o segundo passo, que é: por que você quer? Qual é o objetivo?
Porque muitas das vezes, eu até falei uns tempo atrás lá nos meus stories, por que você faz atividade física? Eu vou trazer o exemplo da atividade física, que é algo que eu gosto. E eu vejo que muitas mulheres não conseguem ter constância na atividade física. E elas acabam se cobrando. Ai, eu não consigo. Eu vou na academia, o primeiro dia eu estou empolgada, eu acordo feliz. O segundo dia, nossa, estou feliz demais, estou me olhando no espelho, estou um arraso. E eu não sei, ai, não sei. Tá me batendo uma tristeza, eu não estou conseguindo, eu não consigo acordar. Mas por que muitas pessoas não conseguem manter a constância? Porque elas não entendem o porquê que elas fazem determinada coisa. Às vezes, ela está na academia porque falaram para ela que é muito bom. E, de fato, é muito bom você ir para a academia. Só que, muitas das vezes, não é o que você gosta. Às vezes, o que você gosta é fazer uma caminhada, é pular corda, é pular a amarelinha, por exemplo. Não é estar lá na academia. Eu, por exemplo, eu frequentei um bom tempo, Jordana, na academia, só que eu nunca gostei. E aí entrou a pandemia, e aconteceu? Eu comecei a fazer exercício em casa. E me apaixonei. E é muito bom. Aí vai sempre ter uma pessoa, mas para você é fácil. Você já nasceu magra. Ah, para você é fácil, porque você não tem filho. Ah, para você. Ah, não. Eu trabalho, você não trabalha. Quem disse que não? Todos os dias é uma escolha. E aí eu pergunto para você: qual é a escolha que você tem feito? Aí, quando você entende o porquê você faz isso, daí você consegue manter uma constância. Então, quando eu entendi o porquê que eu estava fazendo atividade física, e o primeiro passo era perder ali a minha barriga, eu não gostava. E o segundo, eu entendi que era importante para mim, me fazia bem, elevava ali a minha autoestima, a minha saúde física, a minha saúde mental. Então, isso me ajudou. Então, quando você entende o que você quer e o porquê você faz, se torna fácil. Hoje, para mim, é fácil. Mas quando eu comecei, não era. Olha, eu fiquei um mês, Jordana. E quando eu fiz a cirurgia, eu fiquei um mês. E eu não pude fazer atividade física. Uhum. Quando eu voltei, meu Deus, estava muito pesado. Sabe, dia a dia eu não queria fazer, e olha que eu gosto de fazer. Dia a dia eu não queria fazer. Ai, eu começava, eu não tinha força, né? Meu condicionamento físico estava lá embaixo, porque eu não podia fazer força. Então, foi aos poucos. Então, se o seu desejo é começar uma atividade física, comece aos poucos. Não queira ir com toda, sabe, eu tô foista. Eu vou começar a ir para academia de manhã, de tarde, de noite. Você não vai conseguir. Você não vai manter essa constância. Ele até falou aqui, ó, olha que interessante. O sábio começa com os porquês. Todo mundo quer ser feliz, saudável e ter sucesso. Mas querer raramente é uma estratégia eficaz para conseguir. Olha que interessante isso. Só você querer não é uma estratégia eficaz. Você precisa entender o porquê você faz o que você faz. E aí o terceiro passo é quem você se compromete para ser e para criar isso. Olha que interessante. Em outras palavras, a vida só melhora
depois que você melhora. O seu mundo interno só melhora após investir incontáveis horas no seu aperfeiçoamento. Ser quem você precisa e fazer o que você precisa fazer. Então, a pergunta é: quem você, a partir de hoje, se compromete a ser para criar aquilo que você deseja na sua área? Então, e é uma coisa interessante, só fazendo um parênteses que você falou, do quem você compromete a ser. Você partir de um estado de ser para você fazer e você ter aquilo. Então as pessoas pensam, eu vou fazer para ter, mas na verdade, você parte do estado de ser. O que eu quero ser ou o que eu quero me tornar. É o estado de ser. E aí você vai fazer e ter. Exatamente. Até Iena, eu falei certo? Ela falou. Helena. Tá, desculpa, Helena. Madalena. É minha conhecida, Madalena. Ela falou uma coisa bem interessante, que é a determinação. Exatamente. O quanto que você está determinado com o que você deseja para a sua vida. E você vê, Jordana, que um salvador está ligado ao outro, né? O primeiro foi o silêncio. Então, o silêncio, nessa parte do autoconhecimento, ele é muito importante. Porque quando você tira um tempo para você realmente ali focar na pessoa mais importante, que é você, você vai obter a resposta de cada uma dessas perguntas que eu falei agora. Mas primeiro você tem que tampar e fora, silenciar todo esse barulho aqui e focar em você. E ver o que você precisa para melhorar a sua vida em todas as áreas, seja área pessoal, profissional, em todas as áreas da sua vida. É exatamente isso, porque, por exemplo, muitas vezes tem gente que até começa a fazer afirmações, mas depois de um tempo, a pessoa começa a falar, estou fazendo afirmação, não está adiantando nada. Aí tem uma questão que tem a ansiedade da pessoa. Quanto tempo ela está praticando aquilo? Mas às vezes pode ser que aconteça da afirmação não estar adiantando para a pessoa, porque aí tem a questão emocional, do barulho. Então, por isso que a prática do silêncio, ela ajuda, porque ampara, um salvador ampara ao outro. Não foi por acaso que exatamente o autor do livro, ele colocou 6 salvadores, os demais a gente vai falar. Mas ele começou com o silêncio justamente que você vai acalmando, observando, quando você vai acalmando, seja pela meditação ou oração, as práticas que ele falou, a respiração, você vai aos poucos silenciar o seu barulho interno e vai cessar um pouco essa mente que fica aí te falando, fica aí, né? A gente fala conosco mesmo, né? Ele fala até que as vozes do pessoal que é considerado louco por falar sozinho, mas na verdade a gente tem essa voz dentro da gente, essas vozes falando o que você pontuou, eu sou idiota, meu Deus, porque fui fazer aquilo, deu errado. A gente conversa com a gente mesmo, a gente só no externo, em voz alta, né? Às vezes até faz isso, quando a gente não está com outras pessoas. Mas justamente o silêncio ajuda para a gente acalmar. E é aí que vai ajudar a gente potencializar as nossas afirmações. Exatamente. E ter clareza sobre o que eu preciso fazer para que a gente consiga manter essa constância. Por isso é importante, nós devemos reeducar nossas palavras, principalmente os nossos desejos. E eles são a chave para solidificar as mudanças favoráveis. Até mesmo a Debs falou aqui, ó. São passos que realmente nos fazem pensar. É incrível colocar no papel. Eu começo, mas depois simplesmente eu perco isso. Mostra que preciso me conhecer mais. Vira e mexe tem esses pensamentos. Exatamente, Debs. Quando a gente tira, né? Até o autor ele fala da importância de você tirar da sua mente, você colocar no papel. Isso também te dá clareza, te dá uma direção. Porque daí você sabe onde você está indo, você entende o porquê você está fazendo. Porque quando você faz algo aleatório, porque as pessoas dizem que é bom, não vai funcionar. Porque às vezes é bom para o seu colega, não é bom para você. Então, quando eu entendi isso, Jordana, foi um alívio.
Porque eu passei a identificar aquilo que fazia sentido para minha vida. Opa, ir para academia não faz tanto sentido. Não é tanto a minha praia. Eu não sou aquela pessoa que gosta de estar ali nos aparelhos. Puxa, eu acho lindo quem faz. Eu até incentivo. Mas não é para mim. Eu gosto mais daquela parte de balé, de pilates. Já é uma coisa que me deixa feliz. Então, a probabilidade de eu dar continuidade é muito maior se eu for para a academia. Então, é interessante. E as afirmações, ela realmente nos ajuda nesse sentido. Porque o pensamento, ele vai vir, gente. Não tem como. Nós não temos esse poder. Nós não temos esse poder de controlar os pensamentos. Mas quando ele vier, para, respira e tenta entender o que aquele pensamento quer dizer para você. Muitas das vezes, gente, o pensamento, quando a gente julga ele positivo e negativo, é um ponto de vista nosso. Mas isso não quer dizer aquele pensamento que veio, puxa, eu estou acima do peso. Ele é negativo? Não, às vezes ele está vindo ali para você mudar realmente. Opa, eu estou acima do peso, peraí. Eu estou falando sobre o peso porque é uma coisa que aflige muitas mulheres. Então você vai mudar. Você vai ter força de mudar. E aí o quarto passo, ele fala: o que você se compromete a fazer para conseguir isso? O que você vai se comprometer com você mesmo? Então, é interessante. Até ele falou, também é importante começar devagar. Se você não vai à academia, mudar para 5 dias é algo muito radical. É melhor que você faça um dia bem feito do que você vai todo ali afoito e não conseguir manter aquela constância. Exato. E tenho isso, por exemplo, no meu caso, que eu escrevo. E eu tinha essa coisa de, ai meu Deus, tem que escrever todo dia, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou bloquear, não vou ter bloqueio criativo? Então eu comecei a fazer, vou fazer meia hora por dia, e tá bom, para eu começar a ter a constância. E tem funcionado. Então, toda vez que o meu pensamento, ai meu Deus, eu não vou conseguir, eu vou bloquear, eu vou fazer minha meia hora e pronto. E tem adiantado. Os pensamentos diminuíram. Os pensamentos paralisantes. A gente usa essa convenção de pensamento positivo e negativo, mas na verdade são pensamentos que te limitam, na verdade. E como diz a Lindinés, pode te trazer contribuição. A questão aí, na verdade, é o sentimento. Que esse sentimento nos traz. Então o problema nem é exatamente o pensamento, é mais o sentimento. Exatamente. Será que você está usando esse sentimento quando você olha para o espelho para te impulsionar ou para te paralisar? Aí vai depender de você. Vai depender. Aí entra ali, ó, o que eu realmente quero. Será que eu quero a minha vida medíocre? De ficar ali, sentado, comendo, não tô nem aí, mas toda vez que eu passo na frente do espelho, eu evito. Então, é escolha, né? Como eu falei, são escolhas. Todos os dias nós temos aí a oportunidade para fazer escolhas que vão levar eu para o meu próximo nível. E qual é o meu próximo nível? Qual é a minha alta performance? Porque muitas pessoas falam sobre alta performance. Mas o que é alta performance? É sobre aquela mulher que eu vejo ali, é acordar todo dia, 4 horas da manhã, e tomar um banho gelado e sair correndo que nem louca? Não. Se a sua alta performance gosta de tomar um banho gelado, ótimo. Continua fazendo. Mas isso não quer dizer que todo mundo tem que fazer. Você tem que entender qual é a sua alta performance. E as afirmações também é muito pessoal. É muito qual o objetivo que você deseja alcançar. Ele até fala aqui os 5 passos, né? Use frases filosóficas e inspiradoras. Então, ou seja, quando a gente
Por isso que é importante também a questão do que a gente está lendo e ouvindo, né, Jordana? Isso influencia muito. Inclusive, ele fala que ele começou a fazer afirmações usando o livro Pense em Riqueza, do Napoleão Hill. Que aí ele tirou uma afirmação que já tinha lá. Então, às vezes você pensa, mas não sei que afirmação eu vou criar, mesmo com esses 5 passos que a Lindinéia falou. Pode usar um livro que tem a ver com aquele assunto que você, aquela área que você quer. Por exemplo, você quer se tornar milionário, usa esse livro, aí tira afirmações dos livros, porque eles têm frases, e ele até fala que quando você lê, é um tipo de afirmação. Então você pode tirar frases do livro que façam sentido para você naquilo que você alcançar. Se você, por exemplo, ainda sente certa dificuldade para criar uma afirmação. Você pode começar dessa forma. Exatamente. Tem uma afirmação, Jordana, que antes de eu fazer a cirurgia, que ela me ajudou muito. Ela é muito simples, eu vou compartilhar com vocês, mas ela é muito poderosa. Todas as vezes, quando eu ia fazer ali, eu ia treinar o exercício da fono, eu falava para mim, eu sou poderosa, assim como a minha voz é poderosa. Parece uma coisa boba, né? Mas aquilo ali me dava um gás e toda vez que eu ia na fonoaudióloga, elas ficavam admiradas com o meu desempenho. Mas eu falava isso para mim. E a questão não é só falar, não é só repetir, igual um papagaio. Porque falar, até o papagaio fala. Mas quando você for criar suas afirmações, coloque sentimento, coloque veracidade nessas palavras. Quando eu falava para mim, eu sou poderosa e a minha voz é poderosa, tinha um sentimento ali atrás. Eu queria dizer para o meu subconsciente que eu era capaz e que eu conseguia. E de fato eu conseguia. Tanto que eu cheguei, Jordana, a fazer a cirurgia. É lógico que a cirurgia eu já ia fazer realmente. Mas quando eu fui para a cirurgia, eu já estava preparada. Então, vocês entendem? É um processo. Então, não é só pegar a afirmação positiva e ficar repetindo. Tem gente que fala para mim, nossa, Lindinéia, eu repito e nada acontece. Mas será que quando você fala, você acredita? Porque você ter fé é você acreditar em algo que você não vê. As afirmações, a gente não consegue ver. Só eu vou dar uma dica aqui para vocês. A gente consegue sentir. Então, quando eu olhava para mim, na frente do espelho, e falava, eu sou poderosa, assim como a minha voz é poderosa, eu sentia, Jordana. E olha, eu falando com você, eu senti esse poder dentro de mim, porque eu acreditava nisso. Então, quando eu fui para a cirurgia, eu sentei ali, eu conversei com a médica, e ela falou para mim, olha, Lindinéia, a gente vai fazer um teste, e eu vou ver se você está qualificada para a cirurgia. Eu não te garanto nada. Só que dentro de mim, eu tinha certeza que eu ia conseguir. E eu consegui. Então, eu falo que em prova viva, eu sou ali. E realmente as afirmações positivas, elas têm poder. Mas não é falar só por falar. Você precisa entender, você precisa ter esse autoconhecimento, o que você quer, o que você deseja, aonde eu desejo chegar, quais são os passos que eu vou dar, o que eu vou me comprometer. Porque assim, Jordana, quando eu falava, eu sou poderosa, minha voz é poderosa, eu não ficava só falando, eu ia lá, pegava o meu caderno e treinava. Eu não ficava só lá, eu vou soltar e o milagre vai acontecer. Não vai acontecer. Tem que agir. Exatamente. Você tem que agir. O agir já é uma afirmação em movimento, se você for pensar. Exatamente. Porque a Bíblia, ela fala, eu não vou lembrar agora o texto, mas ela fala, né? Persista em bater e será dado. Persista em pedir e será aberto. Então, quando você pede, quando você fala, a sua palavra, ela vira lei no universo. Então, comece a se observar. Observe aí quais são as palavras que você tem dito para você mesmo,
para as pessoas que estão ao seu redor? Quais são as palavras? Até mesmo tem um livro do Dom Miguel que ele fala exatamente, ó, se você anda sendo impecável com a sua palavra sobre você e sobre os outros. Ou seja, o que você anda falando para você? E quando você fala, o nosso corpo reage. Isso aí já foi feito um estudo, né? E fala sobre isso. O quanto o nosso corpo, ele reage às nossas palavras. Então, é muito sério. E aí eu vou te dar uma técnica aqui, que não está aqui no livro, mas é uma técnica muito interessante das afirmações, que tem me ajudado a montar as minhas afirmações, que é: o primeiro passo é pessoal. Porque às vezes você vai pegar não tem nada demais você pegar uma afirmação positiva na internet. Só que às vezes não está batendo com você. Como, por exemplo, para Jordana, não vai fazer sentido. Eu sou poderosa assim como a minha voz é poderosa. Não, às vezes não é o que ela quer. Entende? Às vezes o que a Jordana quer é outra coisa, é outro objetivo. Por exemplo, eu quero ir para academia. Eu quero comer saudável. De vez eu ficar falando para mim mesmo, nossa, eu só como porcaria, eu não tenho jeito mesmo. De novo eu comi aquele doce. Aí você vai trocar. Puxa, eu sou saudável. Eu escolho alimentos que me nutrem o meu corpo, me dão energia. Olha que diferença. Uhum. Então, aí, anote aí, que daí é uma técnica que eu estou passando, que eu aprendi no curso, que eu paguei, olha, um valor muito alto para aprender isso, vai só aprimorar que o autor está falando. E aí fala, o segundo passo, presente, é você estar presente. Eu sou poderosa, eu sou inteligente, eu sou amada. Não é eu serei, eu vou estar, não, é no presente. Positivo. Eu escolho. Exatamente. Eu tenho poder, eu crio a quantia do meu dinheiro. Aí ele fala, positiva, sempre no positivo. Lembra que tudo que você fala, seja ela negativa ou positiva, você está criando uma afirmação. Então, vamos criar ela no positivo. Eu sou saudável e poderosa. Então, aí são 4 passos aí que você pode começar desde hoje. Depois dessa live, pega aí seu caderninho e cria a sua afirmação. Uma dica que eu dou aqui, uma dica bônus, dentro do que a Lidineia falou, é o seguinte: se você sente dificuldade em falar eu sou poderosa, você pode treinar igual a Lidineia explicou, mas você também pode fazer o seguinte, fazer a afirmação: eu escolho me sentir poderosa, ou você tem o desejo de se tornar ser uma pessoa rica financeiramente. Só que se você sente incômodo, eu sou rica, aí vem aquela voz. Você pode fazer uma mais fácil, dizer eu escolho me sentir rica, que aí você está colocando no presente como você quer se sentir. Isso vai te facilitar para você começar a falar eu sou rica, eu sou poderosa. Exatamente. Tanto que eu chamo carinhosamente, Jordana, as pessoas lá que me seguem, poderosa. Por quê? Eu sei o poder que tem essa palavra poderosa. E quando eu se refiro às minhas amigas, às minhas irmãs como poderosas, porque eu enxergo elas assim, como poderosas. Isso não quer dizer que você não vá ter aí pensamento que todo dia você vai estar alegre. Isso é mentira. A vida real acontece a todo momento. Vai ter dias de altos e baixos. A nossa vida é igual montanha-russa. Eu sempre falo isso. Vai ter dias que a gente vai estar bem, vai ter dias que a gente não vai estar tão bem assim. Não é todos os dias. A maior parte eu estou motivada a treinar porque eu gosto. Mas se eu falar que todo dia eu estou motivada e feliz, é mentira. Não consigo. Não existe isso. Não tem pessoas assim. Até Jesus, a Bíblia fala que teve um momento
que Jesus, ele estava triste antes dele morrer, ele se afastou ali dos discípulos. Ele foi lá orar, porque ele estava nervoso. Então, imagina nós, com a correria do dia a dia, com as dificuldades que a vida vai nos trazendo, os Não só nossos próprios... tristeza, mas raiva também. Então, por exemplo, igual você colocou o exemplo de Jesus. Aquela passagem que fala que ele ficou com raiva do pessoal que estava vendendo lá no templo e botou todo mundo para correr. Ele sentiu raiva, gente. Exatamente. São as nossas emoções. Então, quando elas vierem, elas têm um porquê, elas têm um objetivo. Então, quando a gente entende isso, e vai ter dias, e aí é bom a gente diferenciar também, né, Jordana? Porque tem dias que realmente o seu... Parou aqui, Lidineia. Aí. Travou aqui. Peraí, enquanto ela volta aqui. Boa noite, Marluce. Sim, eu sou rica sem senhor. É só virar a chave, exatamente, que você falou do pensamento, do sentir. Obrigada por você estar aqui. Lidineia travou aqui. A gente já está finalizando, mas calma aí, já... Ela vai sair. Vou mandar para ela de novo, esperar ela entrar. Os que chegaram aí depois, boa noite, né? Alguns, Débora, Camila. Bom, então, essa questão das afirmações, continuando o que ela falou, do sentir, né? De você escolher essa sugestão quando você, por exemplo, não consegue sentir. Falar, eu sou poderosa, eu sou rica, ou, por exemplo, uma outra área. Eu sou magra. Você quer o exemplo da Lidineia, que estava falando sobre o corpo. Você pode falar isso, eu escolho me sentir magra. Né? Porque às vezes a mente vai falar para você, tá mentindo, eu não me sinto magra coisa nenhuma. Mas aí você fala, eu escolho me sentir magra. Deixa eu ver se ela veio. Não, ainda não. Tá lá entrando na internet. Então, a gente usa o poder das afirmações. Então, vou dar aqui um desafio para vocês. O primeiro desafio foi do silêncio, de vocês começarem, para quem acompanhou a live da semana passada, de você começar já a fazer a prática do silêncio. Ou seja, meditação ou uma oração. Nem que seja por 5 minutos. Quem tiver lá o livro, pode estar lendo essa parte. Mas se você ainda não adquiriu, comece a fazer 5 minutos de uma meditação. Não precisa ser muito grande a meditação ou uma oração. E agora eu vou te dar o desafio. Faça as afirmações. Use essas dicas que a Lidineia passou para vocês e que eu também passei aqui. Então, coloca essa questão da afirmação. Ela tem que ter esses passos. Pessoal, que tem a ver com o que você deseja para você. Isso é particular. Cada uma aqui tem um desejo diferente, em diferentes áreas. Ou, às vezes é só uma área determinada. O segundo passo, ser positivo, tem que ser uma afirmação positiva. A terceira, presente, então eu sou, eu estou, eu escolho. Então, positiva é não usar nada negativo, e não falo só a palavra não. Por exemplo, você usar palavras que remexem a coisas negativas. Uma mentora desse curso que eu também fiz junto com a Lidineia, ela falou que a pessoa que queria alcançar um relacionamento, ela queria casar. A pessoa usou uma palavra, ela usou a seguinte palavra: eu engatilho num casamento perfeito, algo assim. Ela usou a palavra engatilhar, que tem a ver com gatilho, arma. Embora não seja... Então, a palavra negativa não é só a palavra não. É palavra que remete a coisas, digamos, vamos colocar assim, que tem um sentido não muito, assim, o gatilho, revólver, violência. Então, é nesse sentido também. E a afirmação poderosa, palavras poderosas, como excelente, maravilhosa. Por exemplo, eu escolho poderosamente ser uma pessoa rica. Você pode usar palavras assim, verbos com a palavra mente. Peraí, eu estou colocando... A Lidineia vai entrar aqui, gente, só para a gente fazer uma conclusão. Deixa eu ver se ela está entrando aqui. Entrando. Voltei. É a internet. Tá normal agora? Agora tá. Tá bom. Exatamente. Escolher as palavras. A língua portuguesa tem várias palavras aí que são muito poderosas. Então, faça uso, pesquise. Quando você for falar determinada palavra, vai lá procurar entender o significado daquela palavra. Porque às vezes você está falando palavras aí que tem um significado que não é tão bom.
E às vezes você anda abisbaixa, triste, e você não entende por quê. Por isso que é importante a gente ficar atento, observar o que a gente anda lendo e a gente anda ouvindo. Porque tudo aquilo que a gente lê e que a gente ouve, de certa forma, ela forma ali uma crença. E essa crença vai influenciar. Então, é importante. Então, pode ter certeza, se você fizer aí esses 4 passos aí que eu trouxe, eu, a Jordana, você vai ser bem-sucedida em qualquer área. Lembrando que as afirmações, elas são um passo para a sua mudança. Não é ela que vai determinar aonde você deseja chegar, porque precisa também do seu comprometimento. Se você também não tiver, não adianta nada. Você Que é precisa o entender. pessoal, às vezes, o pessoal que às vezes não entende a questão do autodesenvolvimento, critica, porque muita gente faz lá, às vezes até faz tudo isso que a gente está falando, faz o milagre da manhã, mas não coloca em ação. Então tem que ter ação. Exatamente. Não adianta você reclamar da vida que você tem hoje se você não faz nada para mudar essa situação. Então, onde que você deseja sentar? Na mesa dos reclamadores ou na mesa daquelas pessoas que têm sucesso? Aí é uma escolha, né? Aí você tem que escolher aonde você deseja ficar. Então vamos escolher, gente, ter uma vida plena que nós merecemos, tá? E começa a colocar isso, uma dica de informação. Eu mereço ter uma vida plena. Seja em qual área for, coloca isso. Porque muitas vezes a gente não faz afirmação, não faz essas práticas, porque a gente tem essa coisa do não, da crença do não merecimento. Então, aí com isso eu gostaria de então fechar. Didineia, você quer falar algumas palavras finais? Alguma coisa para as pessoas? Quero agradecer quem esteve aqui, né, ao vivo, a Márcia, para quem vai vendo gravado, que realmente coloque em prática todas essas estratégias que nós trouxemos aqui nessa live, que é importante, que as afirmações, elas têm poder. Eu posso dizer com toda certeza no mundo, quanto as afirmações, elas têm ajudado na minha vida, o quanto eu tenho conquistado coisas que, se eu não tivesse feito uso das afirmações positivas, talvez eu não sei nem o que eu estaria fazendo hoje. Então, lembre-se que o que vai levar você é a constância. Não é fazer hoje, amanhã não fazer hoje, fazer só o ano que vem, e daí não vai funcionar, né? Não tem como. É você manter aí uma constância. E agradecer, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar a Jordana. Indiné, eu não estou conseguindo fazer as afirmações positivas. Você me dá uma ajuda? Com certeza, vou ter o maior prazer de ajudar. E obrigada, Jordana, mais uma vez. Obrigada a você. Nossa, esse bate-papo de hoje rendeu. Então foi maravilhoso também. E um adendo aí para as pessoas que você pode usar essas afirmações também para um estado de espírito. Eu tenho afirmações que eu uso muito para a questão de autoconfiança. Eu me senti autoconfiança. Igual, por exemplo, quando eu faço lives, isso para mim é importante. Em qualquer situação. Então, tem uma afirmação que eu vou compartilhar com vocês que eu falo o seguinte: eu me sinto segura em qualquer lugar, em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, com todas as pessoas, em qualquer tempo. Que me ajuda muito, realmente, para lidar com as situações. Então, como eu falei, me deu uma situação lá no retiro, veio lá o pensamento lá negativo, mas me ajudou muito lembrar disso, que eu observei. Então, eu trago muito essa afirmação para mim. Então, você pode usar também para estados de espírito, de um determinado sentimento que você quer mudar dentro de você. Não é só para uma coisa, um objetivo que você quer alcançar, como no caso da Lidinel, emagrecimento, no meu caso, escrever e outras coisas mais. E tá aí lançado para vocês, eu falei desafios, mas eu vou chamar de prazeres de casa. É um termo que a gente usa muito também, Lidinel e eu. Então você já tem 2 prazeres de casa. Você que começou a assistir as lives aí desde a primeira. A da semana passada, que é o silêncio, 5 minutos de silêncio, e 5 minutos de afirmação. Já vai colocando, gente. Não espere os 6 salvadores, não. E nem espera você adquirir o livro se você ainda não adquiriu, embora eu sugira que você tenha. Então, já coloca aí 10 minutos de prática do milagre da manhã. O silêncio, 5 minutos,
pode ser meditação, oração, e 5 minutos de afirmação. Já começa aí pegando essas dicas que a gente passou. E eu também agradeço a Lindineia e todas vocês que estiveram aqui. Obrigada, Madalena, bom revê-la aqui, e todas as demais pessoas. Então, gratidão para todos. Gratidão. Boa noite. Até a semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.